Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a parte da prova do Enem referente a linguagens, códigos e suas tecnologias. Bom, o que acontece? A estrutura da prova do Enem é feita de 180 questões, totalmente de múltipla escolha, onde vocês vão ter 5 alternativas variando de A até E, onde somente uma das alternativas vai ter a resposta correta. E referente ao eixo da parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente tem 6 eixos que são principais, que é a parte de literatura, língua portuguesa, arte, educação física, tecnologia da informação e comunicação, juntamente com a parte de inglês e espanhol. A parte de inglês e espanhol vai ser gravada em um vídeo separadamente. Hoje a gente vai estar falando dessa parte com mais detalhes. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é a parte de literatura, língua portuguesa, arte, educação física, tecnologia da informação e comunicação. Bom, então assim como as outras áreas do Enem, a gente tem algumas competências que devem ser seguidas. Na parte de linguagem, a gente tem exatamente 12 competências. E nesse vídeo a gente trouxe 5 delas, sendo 5 as principais. Bom, dessas 5 competências, a gente vai variar entre aplicar as tecnologias de informação que a gente tem, então baseado em todo conhecimento sobre tecnologia, indústria 4.0, toda a era digital, a gente vai ter que saber como que isso se envolve no trabalho que a gente está na escola e nos outros contextos que são relevantes para a nossa vida pessoal e profissional. A competência de número 2 já diz respeito a compreender como que toda essa linguagem corporal vai ser relevante para a vida, em termos de integração social, formação de identidade e relações sociais e afetivas com o meio cultural que a gente está vivendo. A competência de número 3 já fala que a gente tem que saber compreender a arte como um saber cultural e estético, onde ela vai ser um fator gerador de significação e entregador de organização. Ou seja, com todo o princípio que a gente aprende na arte, a gente consegue gerar uma significância para tudo que a gente tem envolvido em nossa sociedade, e essa significância vai dar valor a uma série de coisas. A competência de número 4 já vai dizer respeito a que a gente tem que saber que analisar, interpretar e aplicar todo tipo de recurso expressivo nos diferentes tipos de linguagem que a gente tem. Então, a gente vai ter que saber diferenciar o que é uma linguagem formal de uma informal, qual vai ser a competência dela em relação à linguagem que a gente está tratando, como que a gente relaciona ela a esse tipo de contexto, esse tipo de natureza, esse tipo de função e, por último, o tipo de organização que a gente está inserindo. A competência de número 5 já vai falar para a gente compreender os diferentes sistemas simbólicos, ou seja, a partir da linguagem dita na competência 4, como esses diferentes tipos de linguagem vão gerar uma espécie de comunicação e como que essa comunicação vai ser mais efetiva, transparente e eficiente, dependendo do tipo de contexto que ela está sendo aplicada. Bom, então a gente vai navegar pelos 6 eixos principais da parte de linguagens, códigos e tecnologias da informação, sendo a primeira parte a literatura. Aqui a gente vai trazer alguns dos conteúdos que caem principalmente na prova ao longo desses anos. Então a gente separou eles em 4, sendo que eles vão variar de literatura brasileira até os autores principais. Bom, o que acontece? Na prova de literatura cai muito texto, cai muito a parte de interpretação. Então a parte de modernismo, barroco, arcadismo, realismo, ou seja, todos os estilos literários que surgiram no Brasil e estão em vigor aqui até hoje, eles caem desde a sua característica até o seu momento histórico e como que foi a influência deles aqui no país. Os estilos de época também caem, não somente o brasileiro, mas também os internacionais. Desde a era medieval, com o surgimento do estilo literário principal, que é a literatura, até o modernismo e o pós-modernismo, tanto no Brasil quanto em outros países. A literatura portuguesa também cai bastante, porque ela foi significativamente importante para a construção e efetivação da literatura brasileira. Então, muito do que a gente vê em Portugal em termos de texto, em termos de autores e em termos de estilo,
vai ser fator de influência para a literatura brasileira, então ela cai bastante também. E também cai com bastante frequência a parte dos autores brasileiros, porque eles vão estar relacionados a estilo textual, contexto que eles estão vendo, fator histórico e político e como que isso está inserido dentro da literatura. Bom, a gente tem também a parte da língua portuguesa, onde a gente trouxe mais alguns dos conteúdos principais. Dentre eles, 4. Interpretação de texto, gêneros e tipos textuais, diferentes tipos de linguagem e funções da linguagem. Novamente, essa é uma parte da prova do Enem que ela é muito extensa, que cai muito texto, mas pode cair no tipo de charge, pode cair poema, pode cair poesia. Tudo isso para a gente analisar e interpretar e definir qual que é o seu tipo de gênero, qual que é a função de linguagem que está naquele tipo e se ela é uma linguagem que está tratando de um termo mais formal ou de uma conversa de bar, por exemplo. Aí seria uma linguagem do tipo mais informal. A parte de artes vai cair desde a arte contemporânea até as vanguardas europeias, como que começou a arte, onde que ela surgiu, quais são as características dela, como que ela passou pelo processo de evolução. Também cai bastante modernismo, porque é um estilo bem presente aqui no Brasil atualmente. Nós temos estilos que passaram depois dele, sim, mas ele é o que mais cai com frequência na prova do Enem. Em relação à parte referente à educação física, a gente tem também 4 conteúdos que sempre caem. Saúde e qualidade de vida, o corpo humano e como que ele pode se expressar de forma artística e cultural, a parte de esportes, que são os diferentes esportes tratados nas escolas e também nas universidades posteriormente, e como que as práticas corporais vão ser influenciadas pelos diferentes padrões estéticos que a gente vivencia atualmente. Então, a prova de linguagens, ela faz todo esse link entre a parte de interpretação de texto e como que um fator que está na sociedade, como padrões estéticos, influencia a qualidade de vida e a saúde da população. E em relação à tecnologia da informação e comunicação, a gente tem também mais 4 pontos essenciais. Sempre vai cair a parte de redes sociais, a parte de internet, fluxo de informações, se as informações são verdadeiras ou se elas são fake news, e como que a gente verifica se elas são reais, se elas são realmente verdadeiras. Cai bastante também a questão da era digital e qual que é a importância da tecnologia no meio que a gente está inserido. E também cai a parte de tecnologia como forma de conhecimento. Como que a gente pode usar a internet como facilitadora da difusão de conhecimento que a gente está tratando entre as pessoas e também auxílio para divulgação de informações que sejam corretas. E a gente também trouxe algumas dicas de como você se dá bem para fazer a prova do Enem. Bom, essa parte de linguagens requer muita leitura de livro, leitura de texto, leitura de artigo, leitura de notícia. É sempre bom a gente estar praticando isso. A questão da rotina é essencial, você ter um horário para você estudar, um horário para você descansar, ou seja, um cronograma de estudo onde você vai separar quais são os itens mais importantes até a prova do Enem, que até então está marcada para janeiro de 2021. Mapas mentais também são uma ótima dica para essa parte da prova do Enem, porque eles conseguem filtrar todas as informações essenciais em uma simples folha, então é um resumo bem interessante de você estudar. E também a gente tem que fazer bastante pesquisa, principalmente para essa parte da prova, porque muito da arte e da literatura, ela tem passado por um processo de transformação. Então é nessas coisas que são atuais, que são agora travei, foi o vídeo todo certo, agora travei, vai ter que cortar essa parte. Espera um pouquinho. E a parte de pesquisa são essenciais, porque elas vão fornecer para a gente como que está andando a arte, a literatura e quais são as alterações na parte de gramática e na parte de português que a gente tem que estar atento para a prova do Enem. Ok, então onde que eu posso conseguir mais detalhes sobre esse conteúdo que foi passado no vídeo? Bom, tem vários sites que trazem como que funciona a prova do Enem. Aqui a gente trouxe 4, tem bastante conteúdo.
o guia do estudante, que vai trazer várias coisas super importantes da prova do Enem, cronograma, quais são as coisas que mais caem. Existem outros canais no YouTube, assim como nós, que também passam muito conteúdo, cada um deles passo a passo, quais são as características. Tem outros canais também que resolvem vários exercícios juntos. O site do Descomplica também traz a prova resolvida passo a passo, algumas questões, também traz conteúdo, também oferece alguns vídeos. E o site Toda Matéria, que também traz essa divisão de conteúdos por tópicos, juntamente com os exercícios. Bacana. Então, onde que eu encontro as provas antigas e os gabaritos oficiais? O site do INEP é o portal mais confiável para você encontrar a prova do Enem. Por que é importante você ficar refazendo ela para se preparar? Porque você já vai ficar acostumado com o estilo da prova. E quanto mais questões do Enem você fizer, mais preparado você está. Você vai estar para a prova, porque você vai entender como que ela funciona. Desde o estilo da parte de literatura até as questões relacionadas à charge envolvendo esportes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente é o checklist do Enem. Fiquem atentos que vem mais coisa bacana por aí.